Glória a Deus. Cada um tem o seu dom, né? É um dom. Nós pretendemos nos nossos cultos ter sempre 4 instrumentos de sopro da orquestra tocando. A orquestra sinfônica, o maestro dela é da igreja, da catedral. Mizuki, né? Mizuka parece. Ele é da catedral, lá no Recreio. Está vendo até algum problema lá que tem que reciclar todo mundo, está dando uma contestação. Ele é o maestro lá. Pessoa muito preparada. Música faz parte da vida da gente. Uma alma sem música é uma alma triste, né? No livro de Hebreus, capítulo 12, nós vamos gastar 35 minutos. Vamos terminar às 9h30 em ponto. Mas que este momento seja um momento para a sua reflexão também. Hebreus capítulo 12, versos 1 até 17. Porque nós temos aqui 3 aspectos, o qual vamos abordar. E eu preciso desse tempo então. Acompanhe a leitura, por gentileza, e eu gostaria que você desse toda a atenção. Aliás, nem precisa mais falar. Todo mundo está muito atencioso com a palavra de Deus. Todo mundo está muito comprometido. Devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações, é o título, né? Que está aí por cima. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. De que maneira? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhes estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossa alma. As provações revelam o amor paternal de Deus para com os filhos. Ora, na nossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estais esquecido da exortação que, como a filho, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és provado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estais sem correção de que todos têm tornado participantes, logo sois bastardo e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos, não havendo de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. E
e depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Exortação à paz e à pureza. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado. Nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, só esta leitura já sairíamos daqui, Senhor, levando uma mensagem, porque esta leitura é uma grande mensagem de exortação, de tratamento para a nossa vida espiritual. Mas, Senhor, creio eu que o Senhor ainda vai nos dar uma palavra agora, para trazermos mais profundamente esse assunto dentro do nosso coração, em nome de Jesus, amém. Podeis sentar. Chegando, irmãos, ao final de Hebreus, este capítulo trata de dois temas tão lindos, e ao mesmo tempo nos chama a atenção para o cuidado com a nossa vida espiritual. E eu creio que é assim, como que nos apontando o final de todas as coisas neste mundo e também a volta do Senhor. Portanto, os temas deste capítulo chama-se verdadeiros filhos. Se tem filhos, tem falsos filhos, né? E também fala sobre a Jerusalém celestial, que vai de 18 até 29. Hoje nós vamos ficar com até 17, falando desta primeira parte, que é os verdadeiros filhos. Quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos fazendo uma chamada pela palavra, ordenada por Jesus: pregai este Evangelho a todas as criaturas. Para quê? Para que elas tomem conhecimento do projeto de salvação. Você ouve muitas pessoas dizer assim: eu também sou filho de Deus. Não, a pessoa que não aceita Cristo como Senhor, ela é criatura, criada, porque ela só se torna filho através de Jesus. Quando nós aceitamos Cristo como Senhor, nós nos tornamos filhos, porque você vai descobrir que dentro do Evangelho o Senhor Jesus caracterizou este princípio, né? Somos filhos aqueles que aceitam seu filho, e assim pertencemos à família. Terceiro lugar, como filhos, nós temos princípios que precisam ser bem cuidados. Como filhos, nós precisamos ter um comportamento assim como um pai que, quando tem os seus filhos, cabe ao pai orientar os seus filhos, dando a eles a dinâmica da vida. E muitas vezes nós somos obrigados, como pais, a corrigir os nossos filhos. A nossa correção como pai, normalmente, é para trazer esta criança a um princípio de orientação.
há um princípio para viver na sociedade, não é? Luiz Carlos está aqui, ele vai viajar, já conta com as nossas orações. Segunda-feira ele vai ver a filha que já casou, ele está com saudade, né? Vai a Natal, passar uma semana lá. Nós desejamos que o irmão tenha uma viagem maravilhosa com sua esposa, mas é importante. Então ele vai lá ver a sua filha, que casou, porque nós criamos os filhos, não é para ficar dentro de casa, e não tem coisa pior do que um filho ou uma filha ficar na casa dos seus pais por muitos anos. É melhor casar, né? Então mas isso é uma lei natural. Nunca ninguém aqui, papai ensinou alguém a namorar, né? Agora até estão ensinando. Agora estão dizendo assim para os filhos: olha, cuidado com envolvimentos, não vai dar problema, né? Agora estão com medo dos filhos trazerem problema. Qual é o problema? É os filhos trazer neto para os papai criar. Não é isso que está acontecendo? Na minha época não precisava deste problema, porque nós aprendemos no nosso período que um rapaz não podia tocar em uma moça antes do casamento. É uma lei bíblica até hoje. Mas nós fomos orientados, na nossa época, você não via essas. E quando acontecia era uma raridade, era um escândalo, né? Nascer uma criança sem o casamento. Com isso nós namorávamos e esperávamos o tempo necessário para poder casar. Foi na minha época. Hoje os casamentos estão muito... Namora, primeiro mês conhece, segundo mês noiva, terceiro casa. E no quarto vem pedir como é que faz para separar. Porque nós recebemos pessoas aqui com 3, 4 meses de casado querendo separar. Eu já fiz um casamento aqui, casei a moça no sábado e o rapaz no domingo vieram aqui para anular. Não me pergunte por causa de quê, que eu não quero nem saber e nem perguntei a eles. Ainda bem que ainda não tinha mandado para o cartório o documento, mas tive que fazer uma ressalva no documento. Mas tudo por quê? Por falta de amadurecimento. Então, nosso comportamento, a nossa vida é como cristão, é uma vida que é vista pelos outros. Ouça bem, versículo de número 1 do capítulo 12, leia. Capítulo 12: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, e ele diz o quê? Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Portanto, nós temos que ter um cuidado, irmãos, muito grande com a nossa vida cristã. Porque se nós formos um cristão relapso, um cristão com práticas erradas, antibíblica, você não só se machuca, mas até aí não tem nada demais você se machucar. Se você se machuca, porque você tem consciência que vai machucar. Mas o nosso problema não é nós nos machucarmos, é você machucar uma outra pessoa que ainda não conhece o Evangelho, que vai dizer assim: ah, está vendo aquele crente? É horrível isso, irmãos. Está vendo aquele crente? Está vendo a crente? Olha, eu sou melhor do que ele, sabe por quê? Porque eu não bato na mulher, eu não xingo palavrão, e etc. Então, você atrapalha a pessoa até ser cristã. Então, conversão, a Bíblia diz que é mudança. Marcinho melhorou da conjuntivite? Marcinho estava no conjunto da conjuntivite. Tá bem, graças a Deus, que bom. Então é preciso que a gente tenha esse cuidado. Não porque, mas por causa dos mais fracos. Nós somos vistos pelos outros, irmãos. É uma vida que é vista pelos outros. E também o peso do pecado que sempre está atento, né, irmãos? Pecado é uma coisa que está sempre acordado.
Diga para o irmão que está ao seu lado: pecado não dorme. Porque o pecado é o diabo que está por trás dele, né? Então ele não dorme, não é verdade? No verso 2, ele diz assim: olhando firmemente. Então, se você colocar os seus olhos em Deus, se você olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o qual nos troca da alegria, se você manter a sua vida olhando para o Senhor, manter o seu coração ligado a Deus, você não deve ficar olhando para a vida dos outros. Há pessoas que têm um dom especial de olhar para a vida dos outros para ver o que está fazendo de errado. Isso é um dom diabólico. Você já viu isso? Pessoa que gosta de olhar para as coisas erradas das pessoas. Uma pessoa dessa não está a serviço de Deus. Está vendo lá? É o famoso dedo duro. Diga para o irmão assim: não olha para a vida dos outros, meu irmão. Oh, meu Deus. Você sabe por causa de quê? Porque quando você começa a olhar assim, você tirou os olhos de Deus. E se você tirar os olhos do Senhor, você vai cair. Você daqui a pouco vai achar que aquilo que a pessoa faz errada não é tão errado, porque Deus ainda não matou. Mas Deus não vai matar antes, Deus vai matar no futuro. O bom de Deus é que Ele não mata. Porque já imaginou se alguém errasse e Deus mandasse um fogo, a pessoa morrer assim. Você já imaginou se Deus fizer o que tinha de gente que ia morrer queimado? Mas Deus não faz isso. Mas você vai ter uma contazinha para pagar lá, ó. Lá em cima, meu filho, lá em cima tem conta para pagar. Porque a Bíblia diz que nós daremos contas diante de Deus dos nossos atos. Então não pense que as coisas ficam encobertas, que não ficam. As coisas não estão tão assim escondidas, não. Diga para o irmão: ninguém faz nada escondido. Diga, ele tem dois que vê: Deus e o diabo. Então ninguém está tão bem escondido. Por quê? Porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão atentos. Outro aspecto da vida cristã são as provações que nós enfrentamos. Por que acontecem as provações, irmãos? Irmãos, isso é na verdade, no verso 4, olha o que está acontecendo. Ora, na nossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, porque você descobre que de vez em quando as coisas vêm tentar te minar. Já viu isso? De vez em quando aquelas coisas voltam, né? Tentando fazer assim, ó. Volta. Vem cá. Fica aqui pertinho de mim. Você já viu isso? É que você, desculpa o Macedo que eu vou falar agora. Isso é uma charge dele. Está amarrado. Se você não disser para o bicho que está amarrado, meu filho, tu está morto. Porque há um dito popular: água mole. Onde é que está escrito na Bíblia isso? Não está, né? Mas é um dito popular, né? Sempre vai a resistir assim. Quantos lembram da passagem de José no Egito? Eu às vezes fico pensando, coitado daquele garoto, né? E o garoto passou por uma prova. Todo dia a mulher batia na porta dele: ô Zezé, ô meu Zezinho. Ela deve ter mudado: ô vem cá, Zezinho. E ele falava assim: não, tô fora. Zezinho deve ter dito para ela assim: não tô nessa, eu sou até eunuco. Portanto, diz a palavra
Estás esquecido da exortação que como filhos discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por Ele és provado. No verso 6, eu louvo a Deus, irmãos. Eu passo de vez em quando por umas situações na minha vida. Você deve pensar assim, não, ele é bispo, o bispo está assim pertinho de Deus. Faz assim para o irmão, ó. Eu passo por provas, eu passo por lutas, igual você. Situações acontecem na sua vida, acontecem na minha. Em todo lugar. Em todos nós. Com todos nós. Eu ontem me aborreci. Eu comprei um móvel no mês de novembro. Chegou em dezembro, trouxeram trocado. Dia 4 de janeiro vieram apanhar de volta para trazer daí a 5 dias e até hoje não trouxeram. Está pago. E eu cheguei para a moça lá, para a loja e disse, ela veio, você tem 2 minutos para me falar e vai ouvir 3. Você pode sentar para falar. Vou te oferecer 3 condições. A primeira, prazo para entregar. A segunda, me devolver o dinheiro corrigido. E a terceira, eu mando a polícia. Às vezes você tem que tomar atitudes. Porque se você não fizer isso, você é um bobo. Agora, minha mulher que fala assim, não queira ver esse homem aborrecido. Ela sabe como é que eu sou. Mas eu não fiquei com cólera não. Eu fui tomar uma posição que precisava. Eu estou dizendo que crente não é tão bobo. Mas eu precisei me posicionar. E no final eu falei, eu sou casado. Já imaginou? Minha família está... Poxa, meu marido, meu papai é bobo, né? Eu falei, não pode fazer isso comigo. Saí numa boa, mas eu deixei, peguei, eu quero por escrito. E ela escreveu a data que vai entregar agora. Então, com aquilo ali eu tenho na mão um elemento, né? Para poder questionar. Então, você vive num mundo assim, que você passa por essas lutas também. Eu também passo. São coisas, mas isso aí é coisa muito fácil. Esse aspecto das provações que enfrentamos é porque acontece, fala de cuidado do Senhor. Se o Senhor não nos disciplinar, irmãos, como vamos viver? Pois a nossa natureza é do mundo carnal. Nós temos essa natureza. E se Deus não nos corrigir, se Deus não pegar no nosso pé, certamente nós vamos sofrer. E então Ele corrige para isso. Muitas vezes, irmão, pastor, estou passando por uma prova tremenda. Eu digo, aleluia, glória a Deus. Eu não vou chorar porque alguém dizer que está passando por prova. Se está sendo provada, é porque Deus está cuidando. Tem alguém aqui passando prova? Levante a mão. Só vocês? Tem pouca. Mantenha a mão levantada. Mantenha. Senhor, eu peço em nome de Jesus, lá na galeria também, dê capacidade a esta irmão, a esta irmã, de superar este momento que está acontecendo, e ela será vitoriosa em nome de Jesus, porque o Senhor é o Deus que cuida dos filhos. Amém. Glória a Deus. O que eu não posso é ficar reclamando, Deus me abandonou.
Quantos aqui abandonam os seus filhos porque o filho faz uma malcriação? Você não abandona. Nós cuidamos, não é verdade? Deus não vai abandonar. Então as provações elas acontecem. Esse negócio, não, venha para a igreja que você vai ficar maravilhoso, maravilhoso. Isso não vai acontecer, irmão. Não é assim que funciona. Olha para a Bíblia. Olha para o que diz a palavra do Senhor. Porque o Senhor corrige a quem ama. Verso 6. Verso 7. É para a disciplina que você vai perseverar. E aqui o verso 8 diz: mas se você não tem correção, o negócio fica pior. É pior não ser corrigido, irmãos, do que você fazer certas coisas e você não sentir nada no seu coração. Muitas vezes a correção de Deus é um coração triste. Muitas vezes a correção do Senhor é quando você faz uma coisa e você sente tristeza lá dentro da sua alma, você não sabe como enfrentar isso. Esta é a correção. Deus às vezes permite que você fique com o coração entristecido, para Ele dizer a você: meu filho, não pense que você pode fazer as coisas sozinho. Não pense que você é autossuficiente. Você precisa aprender a depender de mim. É assim que nós temos que entender. Porque Deus faz isso para nos ajudar, para nos guiar. Já imaginou uma menina que sai de casa sexta-feira às 8 horas da noite, só chega domingo na hora do almoço? O que a mãe faz com uma menina dessa, um pai? Ninguém quer ter um filho ou uma filha assim, que saia de casa, não dá satisfação, e quando chega em casa ainda diz assim: tem nada com a minha vida. Aí a mãe tinha que falar assim: e por que você veio para dentro de casa outra vez? Né? Mas a mãe abraça. A mãe ainda faz um carinho na cabeça. Porque, mãe, é assim que Deus age. Disciplina é isto. Você tem que às vezes disciplinar. Porque quando você disciplina, eu não estou dizendo pai nem mãe que bate, que pega a roupa e esconde para a pessoa não sair. Não é assim? Você não precisa nem esconder o par de sapato, um pé só. Quando você sabe que a moça gosta de sair com aquele sapato, você pega um pé e esconde. Ela vai gastar 2 horas procurando o outro pé do sapato e aí ela não sai. Olha para mim. Olha para mim. Não faça isto. Mas diga: você está num caminho perigoso. Estou vendo que isto pode ser um mal muito grande na sua vida. Não é assim? Por isso é que Deus nos corrige. Tem certas coisas que a gente dá vontade de fazer, mas não pode. Ah, pastor, será que eu não posso beber umazinha nem na época do aniversáriozinho? Ai, Jesus. Será que eu não posso beber nem umazinha com limão? Afinal de contas tem limão misturado para tirar aquela batidinha que faz assim, né? Bota no copo, aquela espuminha, né, irmão? Diga para o irmão: não, não, não. Se você não colocar disciplina, você nunca vai vencer este problema. Nunca você vai vencer se você não colocar parâmetros na sua vida. Há coisas que você tem que colocar parâmetros. Tem sido aqui nesta igreja, irmãos, a nossa preocupação, junto com os irmãos,
buscar uma vida cristã dentro da vontade do Senhor, tal como os pais fazem com os filhos. Verso de número 11: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Mas depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado fruto de justiça. Depois que você passa por essa luta e você mantém fiel a Deus, depois que passa isso, você vai ver resultados de uma vida espiritual abundante dentro de você. Porque tem resultado quando você busca essa disciplina. E aqui na igreja nós temos procurado, meus irmãos, fazer esse trabalho. Temos procurado exercitar. Como pastores, nem sempre eu às vezes fico até constrangido em falar certas coisas, mas eu tenho convicção de que é Deus que está nos dando para falar, para ajudar. Eu quero ver você lá no céu. Eu não quero ver você batendo na porta, batendo e ninguém abre. Eu quero ver você entrando na glória com o Senhor e recebendo uma palavra dele: vinde bendito do meu Pai, entre porque está preparado a tua casa. É isto que eu desejo. Eu vou até o final, lutando, admoestando com amor, lembrando que eu não estou aqui botando o dedo em pecado de ninguém, porque não me interessa. Mas eu estou tentando alertar. Cuidado. Cuidado com as companhias que você dá às mãos. Cuidado com aquelas pessoas que você fica muito junto com elas. Cuidado. Depois você vai tentar voltar. É como alguém que não sabe nadar. Entra no mar, aí tem aquela... Quando chega lá na frente a onda vem, você não dá pé. Então, se você não sabe nadar, o seu lugar é ficar sentado na areia com os pezinhos dentro d'água batendo. Não é assim? Eu sei nadar. E nado mais ou menos relativamente bem. Mas eu tenho medo d'água, porque eu sei que a água tem um poder. Eu perdi um colega meu com 14 anos de idade afogado. Foi horrível. Nós, antes de ir para o colégio, a gente tomava banho no rio lá. E ele tentou atravessar o canal para o outro lado do rio e ele não aguentou. Aí a água puxou e foi embora. Tivemos que correr lá bem um quilômetro longe onde estava raso. Daqui a pouco vem ele rolando dentro na areia, mortinho. Joaquim o nome dele. Até hoje está na minha mente. E daí para cá eu tomei um medo d'água. Nesse contexto de a água é bicho papão. Então eu não vou. Diz que marreco novo não dá mergulho fundo. Então eu estou nessa. Por quê? Assim são coisas que da sua vida, que você sabe que aquilo ali vai te, em um dado momento, ela vai te segurar. Tem que ter cuidado, meu irmão. Cuidado com as patotinhas. Cuidado com as rodinhas. Cuidado. No verso 14, temos mais um assunto aqui doméstico. Estamos terminando já. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto, um prato de comida, vendeu o seu direito de herdeiro. E no verso 17 ele faz
Uma pergunta: pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado. Muitas vezes acontece. Às vezes as lágrimas não vão ser suficientes para trazer de volta. Exortação à paz, pureza, e este é um princípio tão importante, tão ignorado. Hoje, quando se fala em santificação, nós estamos falando, o mundo diz que nós somos alienados. Quando fala em um homem e uma mulher viver com pureza, ele está chamando ele de quadrado, antissocial, porque é uma pessoa que procura se preservar dentro de um padrão. O mundo diz que nós somos antiquados. Nós não avançamos, nós não evoluímos. Seguir a paz com todos, apesar de sentir tentado a retribuir o mal com o mal. Tem hora que dá vontade, né, irmão? Foi por isso que Roberto Carlos inventou aquela música. Você vem quente que eu estou fervendo. Né? Acho que foi por isso, né? Porque, meu irmão, levar uma tapa na lata e não dar outra, é só para crente. Mas não precisa, o tapa não é nada, irmãos. Tapa é o mínimo. Mas tem pessoas que às vezes agem com a gente com uma impiedade, com uma frieza tão grande que a gente dá vontade, né? Mas nós não fazemos. Aí fala, poxa, fulana fez isso assim com fulana, ela não falou nada. Vitória de Cristo. Vitória de Cristo quando você não reage, quando você não guarda isso também no seu coração. A palavra do Senhor diz: temos que viver em paz com todos. E tem gente que é ruim, mas Amós diz que andarão juntos se não houver ele acordo. Então eu gostaria que você fosse perfeita, mas você não é, como os outros também não são. Procure não guardar no seu coração ressentimentos. O que é ressentimento? Sentir tudo de novo. Toda vez que você olha para aquela pessoa, você lembra e dá vontade da pega, né? Que o Senhor não deixe esse negócio pousar no seu coração. Busque a paz. Ah, pastor, o senhor não sabe, eu não quero saber também não. Deixa com você. Romanos 12, 18, eu vou terminar já, tenha paciência, estou terminando. Já posso parar? Já chega, né? Romanos 12. Cá, Romanos. Onde é que você está, Romanos? Romanos 12. Verso 17 e 18. Podemos ficar de pé? Fique de pé com a sua Bíblia na mão. Vamos fazer um exercício. Porque eu sei que ficar sentado aí dá sono, né, irmãos? Ainda mais que já tem um aqui que abriu a boca para mim, já está dizendo, estou com sono. Tá bom. Você é gente. Verso 17 e 18. Leia todos em voz alta. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Verso 18. Leia. Se possível, quando depender de vós, tendes paz com todos os homens. Quando depender de vós, tenha paz.
Se você não partir para o acordo, você sabia que muitos casamentos acabam por causa disso? Não é traição, mas por causa desses princípios. Que em dado momento a pessoa se perde no comportamento e as palavras começam a ficar ásperas, começam a haver cotoveladas e muitos casamentos acabam por causa dessas coisas. Por quê? Quando depender de vós, tenha paz. Mas eu fui injuriado. Não importa. Você vai promover a paz. Vou terminar. Santificação neste versículo fala de pureza de vida. Ela vem de Deus. Fala que existe. Fala que existe um Deus que está nos ajudando a vencer essas batalhas. Fala de um Deus que nos ensina a como viver. Existe um Deus que é grande, que as nossas faltas podem ser motivo às vezes de contaminar a outro. Então é preciso que você mude aqui dentro para isto. É preciso que aqui dentro muda. Essa palavra é muito difícil. Muito difícil. Pureza de alma, santificação sem a qual eu posso ver a Deus. Mas não é só isto, é que a minha falta disso pode ser tropeço na vida de outros. Queria que você deixasse a sua Bíblia no banco, por gentileza. Nossos músicos podem tomar o seu lugar ali se vocês desejarem. Dê a mão a quem está ao seu lado, meu irmão. Estamos terminando daqui 2, 3 minutos. Há uma canção ali. Olha para mim. Busque isto que eu estou falando aqui hoje. Não seja uma pessoa rixosa. Não seja aquela pessoa que qualquer coisinha já está dando cotovelada. Não faça isto. Em nome de Jesus, aprenda a conviver com as diferenças dos outros. Se todo mundo fosse tão humilde quanto eu sou, esse mundo seria outro. Porque eu sou muito humilde, graças a Deus. Conhece aquela pessoa que diz que é? A que diz que é, não é. Mas procure trabalhar isto. Aquele irmãozinho que é cascudo, que é uma beleza. Conhece a pessoa cascuda? Casca grossa demais. Passa azeite na mão, passa na cabeça dele assim. Desmanche isso. Queria orar para Deus te ajudar. Porque a pessoa que tem paz vive melhor. Nosso Deus e Pai, no nome de Jesus. Estamos falando de assuntos aparentemente simples, porque nós conhecemos. Mas nós sabemos, ó Pai, que por trás de tudo isto existe o espírito das trevas, que nos impedem muitas vezes de agir como devemos agir como cristãos, tentando nos tirar a seriedade, tentando nos tirar da direção do Senhor. Muitas vezes, ó Pai, quase que nos instigando a romper relacionamentos, a maltratar irmãos que estão junto no mesmo barco. Pai, dá-nos alegria de não pagar o mal com o mal. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprir aquele versículo, quando depender de nós, que a gente tenha a paz e busque a paz, ó Pai.
Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Eu entrego nas tuas mãos cada um dos teus filhos que entraram aqui nesta manhã. Eu entrego porque eu sei, Pai, que eles são iguaizinhos a mim. Passam por lutas, passam por tribulações, passam por tantas coisas que ferem a gente, ó Pai. Mas esta manhã eu invoco a graça de Jesus sobre todos os irmãos que estão neste ambiente. E esta graça é que vai superar todas as diferenças. Nós abençoamos para que tenha uma vida que agrade ao Senhor. Amém e amém. A nossa vida é uma vida de fé. Não saia por enquanto, nós estamos terminando já. Esta canção que eu separei aqui, Deus promete grandes coisas. Sua fé não vai embora, querido irmão. Aguarde um pouquinho. Cante essa canção com o seu coração para Ele. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça crendo que há de obter a resposta sem na fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim. Ele vê o coração e responde a petição. Tua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvidar, dar-lhe tudo quanto a Ele suplicar. Ele o prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Cantem. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Pode aplaudir o Senhor. Sabe por quê, irmão? Porque tudo é pela fé. Estou vendo ali um irmão que há muito tempo que eu não estava vendo você, rapaz, camisa azul. Daqui eu observo todo mundo. Não é bom ver vocês. Eu queria que você tivesse uma semana muito abençoada. Quantos querem ter uma semana maravilhosa? Levante a mão assim. Senhor Jesus, segundo a fé desses irmãos, eu declaro uma semana abençoada. Haverá soluções para todos os problemas, por causa da presença do Senhor. E agora, Pai, leva-nos em paz. Devolva-nos, Senhor, aos nossos lares. E que nos prepare também para amanhã na nossa santa oração aqui. Pai querido, eu os entrego aos teus cuidados, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, irmão. Vá na paz. Tua fé, Jesus, contempla.